Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, nas suas famílias, nas suas casas, para este momento abençoar e nos dar o aprendizado da sua palavra. Vamos iniciar com a oração. Ó Pai, obrigado por mais uma semana que se finda e outra que se inicia. Muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. Muito obrigado pela tua salvação, pela tua graça e misericórdia. E neste momento, ó Pai, pedimos que pelo teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e alcançando os corações de cada um dos irmãos aqui presentes, neste momento distantes, fisicamente, mas juntos na comunhão do Senhor. Pedimos que o Senhor fale em nossos corações através do teu Espírito Santo. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Estaremos hoje abordando um assunto maravilhoso, muito importante. Nesses dias eu estava estudando a lição, preparei alguns destaques para os irmãos. A lição de hoje vai ser baseado no livro de Malaquias, nos capítulos. Nós vamos conhecer a situação histórica da nação de Israel na época do profeta Malaquias e compreender que a grandeza do nome do Senhor exige fidelidade e garante que ele cumprirá as suas promessas. O nome do Senhor exige fidelidade e que ele cumprirá as suas promessas. Nós vamos compreender isso ao final da lição de hoje. Nós vamos também descrever as queixas dos israelitas em relação e a reação de Deus em relação a elas, né? Vamos ver que queixas são essas. Nós vamos compreender e não permitir que a rotina das atividades religiosas façam com que nós percamos o fervor e o prazer de adorar o Senhor. E ao final, o nosso objetivo é oferecer a Deus o melhor, não simplesmente pelo que ele fez, faz ou fará, mas principalmente pelo que é. Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 1 e 2. Mantenham as suas Bíblias abertas e nós vamos destacar hoje o versículo base, textual, né? Malaquias, no capítulo 1 e versículo 11. Os irmãos já estão na tela, estão vendo aí o texto. Eu queria que os irmãos, mesmo distante, mas lessem junto comigo, acompanhando esse texto, né? Vamos lá? Mas o meu nome é grande entre as nações, desde o nascente até o poente.
Bota a pergunta aí. A vida espiritual pode deteriorar-se? Frequentando os cultos, culto de oração, culto de doutrina. Essas atividades podem continuar estar sendo feitas, mas apenas por mera obrigação ou por comodidade. Por exemplo, eu vou ao IBD e hoje é domingo. Infelizmente não estamos aqui juntos fisicamente. Mas e a IBD de manhã pode se tornar um fardo muito pesado, como infelizmente tem sido na grande maioria dos cristãos de hoje. Hoje nós estamos longe, como eu falei, mas o desejo de estar aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos, é muito grande. Mas muitos já perderam esse fervor. Então a vida espiritual, ela pode gradativamente se deteriorando. No texto de hoje, os judeus que retornaram do exílio babilônico tinham chegado a esse ponto. Depois de algum tempo, haviam se tornado meramente religiosos rotineiros. Não havia mais o fervor em sua adoração. As adorações e os sacrifícios eram realizados por mera obrigação. E é nesse contexto, nesse teor, nesse clima que nós vamos iniciar o estudo de Malaquias. Vocês estão comigo? Vamos lá? Compartilhem as suas ideias, compartilhem os seus comentários. E nós estamos acompanhando aqui também no Facebook. Vamos à medida do possível. Muito bem. Eu destaquei aqui nas minhas pesquisas a situação histórica de Malaquias, né? Malaquias foi um profeta mais ou menos 433, 430 antes de Cristo. Foi um profeta pós exílio babilônico, né? Depois que os judeus saíram da Babilônia, e houveram vamos chamar aqui, três remessas, né? Três retornos. 3 levas de retorno da Babilônia para Jerusalém. O primeiro retorno ocorreu mais ou menos em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel, e o sumo sacerdote na época era Josué. Vocês podem ver isso na aula lá do profeta Ageu, certo? Vocês podem ir lá na aula, se eu não me engano, a aula 8. Os judeus foram agraciados na época pelo o decreto de Ciro para retornarem à sua terra. E se vocês se recordam, o profeta Ageu proferiu a sua primeira mensagem exortando o povo para reiniciar a construção da casa do Senhor. Estão lembrados? Vocês podem conferir isso lá em Ageu, capítulo 1, e também em Esdras, no capítulo 5. Beleza? Em 458 a.C., Esdras chegou à Judéia, iniciando uma grande reforma religiosa aos que estavam já em
em Jerusalém. E o terceiro retorno ocorreu mais ou menos em 445, sob a liderança de Neemias. E o Neemias, o enfoque foi a construção dos muros de Jerusalém. E também ele promoveu uma ampla reforma social e religiosa entre o povo. Nós não vamos estar Neemias. Aqui é só para vocês terem a noção da situação histórica e política. Lá em 433, Neemias retornou ao serviço junto ao rei da Pérsia. E durante a sua ausência, os judeus voltaram a muitas práticas pecaminosas de antes. Depois de algum tempo, Neemias voltou de novo a Jerusalém e notou que os dízimos e as ofertas estavam sendo ignorados. Os sábados não estavam sendo observados. E os judeus tinham se misturado com os estrangeiros. E infelizmente os sacerdotes tinham se tornado corruptos. Nós já vimos a história antes. E o povo, com algumas exceções, não era o melhor. Isso aí tudo vocês podem conferir no capítulo 2 de Malaquias até o capítulo 3, tá? E também Neemias conta muito essa história lá no capítulo 13. Vocês podem conferir isso mais tarde. Esse foi o contexto de decadência moral e espiritual onde Malaquias pregou a sua mensagem profética. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Depois que os judeus haviam regressado do exílio, eles inicialmente desenvolveram uma grande expectativa do que o Senhor finalmente cumpriria todas as promessas que ele tivera feito no passado. A sua mensagem foi dirigida aos remanescentes que voltaram lá da terra da Palestina depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. E a sentença veio como consequência do pecado em que o povo havia caído uns 100 anos após a reconstrução de Jerusalém. Porém, o tempo passou e isso não aconteceu da forma como eles haviam esperado. Isso é nato do ser humano, falta de paciência, né? Eita, que o povo não tem paciência, não espera no Senhor. E aí começou a vida espiritual deteriorar-se gradativamente. Por essa razão, eles achavam que era inútil servir ao Senhor. E aí passaram a ter apenas a tradição religiosa, uma tradição seca, uma religiosidade sem vida, rotineira e sem um verdadeiro temor ou respeito com o Senhor. Eu fico assim, lendo o texto de Malaquias, vendo essa situação e olhando para nós hoje em dia. Lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus subiu aos céus e disse: eis que eu voltarei novamente. No primeiro momento, todos os discípulos aguardavam ansiosos. E o tempo passou. Já temos com mais de 2000 anos, e Jesus não volta. E muitos já perderam a esperança. É uma mensagem muito atual essa de Malaquias. Então, dando prosseguimento, Deus falando por Malaquias estava colocando num dos mais significativos pontos divisórios da história. Profetas tinham vindo e ido, mas a cultura em torno de Malaquias não parece refletir qualquer das impressões deixadas pelos seus passados, né? Se a gente recordar aqui, os profetas menores que nós já estudamos nesse trimestre,
Zacarias, Ageu, Naum, Miqueias, Obadias, né? Todos eles estavam falando sobre a necessidade de ter uma vida íntegra, reta. Mas Deus sempre foi, sempre será, e Ele continua soberano, né? Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, Senhor absoluto. Lá no versículo 1, capítulo 6, acompanhe comigo. Deus é Pai. No versículo 1,6, o Senhor. No versículo 1,14, grande Rei. No versículo 1,8, governador celestial. No versículo 2,5, doador das alianças e mandamentos. Na qualidade de Deus, juiz, ele produzirá a condenação de Edom, capítulo 1, versículo 3. E Deus consumirá os ímpios. Não tenha dúvida disso. Por isso, Malaquias confronta a atitude apática do povo, proclamando uma mensagem de exortação, enfatizando que a grandeza do nome do Senhor exige fidelidade por parte da nação e garante que Deus cumprirá as promessas que ele faz. Então, neste cenário que nós colocamos aqui em Malaquias, vamos aprofundar o nosso estudo de hoje. Amém? Estão ligados? Eu queria, assim, colocar a aula de hoje em 3 queixas básicas que o povo fez, né? Malaquias, a escrita dele faz perguntas e respostas. Deus, na boca do profeta, faz perguntas e ao povo. Então são essas queixas que nós vamos abordar hoje, né? Vamos lá. Primeira queixa. Lá no versículo 2, o povo se queixa que o Senhor não o amava mais. Acompanhe lá no versículo 1 e 2, né? A queixa deles é que eles não estavam recebendo o amor de Deus nas circunstâncias do dia a dia. Deus é Eles Deus. não conseguiam notar de que modo o amor de Deus estava sendo demonstrado para eles. O povo ingrato, Será Deus. o povo que viu as maravilhas grandiosas, Minha fé exemplo, não está lá firmada no deserto, nas coisas lá no, que quando podes foram retirados fazer. com mão forte e Eu poderosa aprendi do Egito, a te onde eles adorar visualmente pelo testemunharam a que grandiosidade de és. Deus. E agora estão reclamando que o Dele Senhor não nos vem o sim e o amém. ama. O povo é queixoso. Você Somente se recorda lá no dele, deserto? mais ninguém. No tempo do Egito é que era bom, que a gente Seja comia carne todo dia. Eles comiam carne todo dia no chicote, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E aí, se não fizer, estavam queixosos, né? Deus, Deus, se com todo amor e porta carinho, como um pai faz com o filho, né? Dava o maná diariamente, né? A reação do Senhor, Deus reafirma e garante o seu amor ao povo. Versículo 2 e 4. Acompanhe comigo. Lá no versículo 2 do capítulo 1, está escrito: Eu vos tenho amado. Isso é uma afirmação de Deus. Deus afirma categoricamente o seu amor por seu povo, mesmo a despeito dos seus pecados. O Senhor não deixa de amar o pecador, ainda que Deus odeie o pecado. E aí o povo pergunta: e vós dizeis, em que nos tem amado?
Essa é a primeira entre 10 perguntas que mostram um espírito ingrato e rebelde do povo israelita. Se nós observarmos o que Paulo relata lá em Romanos, nos capítulos 9, de 4 a 8, eu vou ler aqui para os irmãos aqui, ó. Romanos capítulo 9, 4 a 8. Vocês podem acompanhar comigo. O povo de Israel, deles é a adoração de filhos, adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, deles o povo de Israel, né? E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Esse texto aqui mostra que Deus reafirma o seu amor e garante a sua promessa. Que pena que muitos dos cristãos, tanto naquela época como atualmente, estão apáticos, adormecidos, não estão percebendo a grandeza de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você é capaz de ver o paralelo entre essas expectativas, dessas queixas dos israelitas e a nossa própria vida? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Nesses últimos dias, contra que ou contra quem você tem se queixado? Eu me recordo e todos os dias rogo ao Senhor, agradecido pelas bênçãos que eu tenho recebido, eu e minha família. Nós vivemos em dias difíceis, é verdade. Mas eu posso falar como o Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, triunfará sobre tudo. Amém? Deus tem cuidado de nós. Você pode dar um exemplo de como Deus tem cuidado de você nas diversas situações da sua vida? Você consegue mencionar quantas vezes o Senhor tem lhe protegido de acidentes, de desastres, ou livrado você do mal? Conte as bênçãos. Conte quantas são as bênçãos recebidas da divina mão. E você há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Oh, lição maravilhosa, glória a Deus. Mas o povo é queixoso, tem mais queixa. Lá no versículo 6, o povo se queixou. Como temos desprezado o seu nome? Qual foi a reação de Deus? Deus repreende os sacerdotes por estarem realizando uma liturgia no templo sem qualquer temor ou respeito. Está nos versículos do 6 até o 14. Deus afirma que não aceitará as ofertas de suas mãos. Na verdade, os sacerdotes eram os grandes responsáveis culpados de dar a Deus apenas as sobras no lugar das primícias e o melhor como a lei requeria. Se irmãos observar lá em Levítico capítulo 22 e versículo 22, lá está escrito como é que deve ser as ofertas.
Se a gente acompanhar aí acompanha comigo no versículo 7 e o versículo 8 de Malaquias, do capítulo 1, como é que as ofertas estavam sendo feitas, oferecidas. Acompanhe comigo. Versículo 7 do capítulo 1. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Pensem nisso. A mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Quando vocês trazem animal cego para sacrificarem, isso não é mal? E quando vocês trazem um animal coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, vocês entregam ao governador animais dessa natureza? E ele vai se agradar da sua oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Ora, ninguém se atreve a dar um animal enfermo ou sem valor a um governante. Porém, era justamente o que os judeus estavam oferecendo a Deus, que é o Rei dos Reis. E pior, ele não pode ser enganado e, consequentemente, não aceitará essas ofertas. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Quando eles foram dar uma oferta, combinado, pensando dar para se amostrar, o que aconteceu com eles? Deus não se deixa escarnecer. Dar uma oferta hipócrita era pior do que deixar de sacrificar. Melhor é fechar as portas do templo do que oferecer a Deus um culto desprezível. Rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que esta não seja a nossa realidade. Igreja Batista em Redonda, que é lugar de verdadeiros adoradores. Amém? Deus exige o mesmo respeito e a mesma honra que é devida a um pai pelo seu filho ou ao Senhor pelo seu servo. Olha aí o versículo 6. O Senhor lembra aos sacerdotes a grandeza e a santidade do próprio nome do Senhor. Olha aí o versículo 11. Versículo 13. Isso aqui me deixa assim profundamente triste. Lá no versículo 13 está escrito: e vocês ainda dizem, que canseira, que enfado. Essa frase, quanto nós temos ouvido em nossos cultos, que o tempo não passa, que o culto está demorando, que isso aí que está muito, eita culto chato, ou mensagem chata. Já viram isso já? Nós estamos repetindo tudo, é como Salomão diz: eu já fui moço e eu sou velho, tudo se repete. E lá no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 9, um versículo que eu destaquei aqui com os irmãos, é um versículo que eu acho muito forte. Acompanhe comigo, versículo 3 do capítulo 2. Eis que vos reprovarei a descendência. Olha aí, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto dos quais vocês serão levados. Para não dizer o nome feio aqui, né? Que eu não vou dizer porque minha boca não pode dizer nome sujo. Excremento, você sabe o que é, não sabe? Excremento, né? Eu atirarei excremento no vosso rosto. Excremento que vocês estão oferecendo para mim. E vocês serão levados para onde vão os excrementos. Eu pergunto para vocês, para onde é que vão os excrementos, meus irmãos? Lá para a fossa, né? Pois muito bem. É para lá que vão os que oferecem ao Senhor sacrifício em vão, podre, né? É muito forte, não é, meus irmãos? Caso não haja
conversão genuína, virá o juízo, e as bênçãos que foram proferidas pelos sacerdotes se tornarão em maldição. Versículo 1, 6 e versículo 2, 2. Na verdade, os sacerdotes, principalmente, né, sacerdotes, eles foram culpados pela situação da apostasia de Israel. A advertência de Deus é promulgada em termos de aliança lá Naum capítulo 25, aliás, Números capítulo 25, versículo 12, diz assim, ó. Abra uma Bíblia aí, Números 25, 12. Eu espero um pouquinho. Diga-lhes que eu estabeleço com ele, o povo, né, a minha aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Essa promessa de aliança é uma promessa de sacerdócio perpétuo. Essa promessa alcançou a cada um de nós hoje. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós mesmos somos sacerdotes da nossa vida. O nosso coração é o nosso altar, o nosso culto, né? Amém? Como devemos oferecer o melhor para Deus? Devemos oferecer o melhor para Deus. Não simplesmente pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, mas pelo que é. Deus é maravilhoso. O nosso Senhor, Ele merece a preeminência em nossas vidas. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, nós. Ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que a tudo ele tenha a supremacia. Se nós dermos menos do que a supremacia, é no mínimo desprezo e insulto. A lição de Malaquias é que Deus é grande e santo. Ele deve ser servido e cultuado em espírito e em verdade. Uma religião que não tem proveito, ela é demonstrada em 4 aspectos que eu quero aqui destacar rapidamente. Uma religião que não tem proveito, que não tem sinceridade, é aquela que tem ingratidão ao amor incontestável de Deus. Está escrito no versículo 2. Que é impertinente nos cultos, oferecendo a ele culto defeituoso e sem valor. Versículo 9. Que determina a concessão do favor divino sem mesmo pedir, suplicar. Tem uma corrente forte sobre isso, né? Determina o favor divino. Deus tem misericórdia de nós. E que é indiferente à grandeza de Deus. Versículo 14. Que nós não sejamos religiosos sem proveito. Rogamos ao Senhor. E finalmente a última queixa. Como temos aborrecido o Senhor? Lá no versículo 10 ao 16. Qual foi a reação do Senhor? Deus confronta os judeus que haviam retornado do exílio por estarem se divorciando com suas esposas e casando-se com mulheres estrangeiras.
Deus ameaça eliminar do seu povo todos os que estivessem envolvidos na prática perversa da infidelidade. Eles tinham violado o pacto matrimonial do qual o próprio Senhor foi testemunha. Aqui a palavra aos casados, né? Quem se casou aqui, presta atenção. Vocês se recordam no seu momento de casaram? Onde vocês firmaram promessa para seus cônjuges na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo até que a morte os separe? Muito bem. Essa é uma promessa inviolável. Quando nos tornamos filhos de Deus pelo novo nascimento, mediante a fé em Cristo, o qual temos a unidade e a paternidade de Deus, que implicam unidade e irmandade do povo escolhido, assim acontece com a igreja. O divórcio de esposas legítimas para casarem com mulheres idólatras em uma terra, isso é abominação diante do Senhor. Neemias capítulo 13. E aí o versículo 14, eles perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre o marido e a mulher, com o qual fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança desde a tua mocidade. Deus exorta o povo a não deixar a sua companheira, a companheira da sua aliança. Também está escrito em Esdras capítulo 10. O casamento é uma aliança sagrada, honrada pelo homem de Deus. Deus odeia o divórcio, versículo 16, porque é contra o seu plano para a família, é cruel para a esposa rejeitada e injusto para os filhos. Essa prática, além de ser cruel e injusta, coloca em risco a fidelidade das gerações futuras, uma vez que os filhos serão educados por mães pagãs. Eu dou graças a Deus, porque fui educado por uma mãe que sempre estava aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho feito isso com minha família. Eu fico muito feliz e satisfeito quando eu vejo os meus filhos, cada um com seu lar, perpetuando o conhecimento do Senhor. E também fico muito triste ao ver famílias hoje desregradas e fico muito preocupado com as futuras gerações. Quero chamar você a atenção. Que nota você acha que Deus daria para você e para seu cônjuge em relação ao seu casamento? Lembre-se, a decisão de casar não é uma decisão irresponsável. Em resumo, não podemos permitir que a religiosidade e a rotina dessas atividades façam que percamos o prazer e o fervor de adorar e servir ao Senhor. Devemos nos apresentar diante dele com alegria e gratidão. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos dá uma advertência. Convertei-vos dos seus maus caminhos, porque senão vocês haverão de morrer, ó casa de Israel. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Ainda há tempo, há esperança. E eu queria desafiar os irmãos a colocar em prática essa proposta de Deus para a vida.
não permitir que a rotina das atividades religiosas faça com que você perca o prazer e o fervor de adorar e servir ao Senhor. Eu vou botar aqui uma música agora para os irmãos ouvir, para a sua meditação. Vou botar aqui um vídeo interessante, uma música que eu separei para os irmãos, para a sua meditação. Enquanto a música toca, vocês vão pensando e meditando nessa proposta de Deus para a sua vida, né? Pode botar. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore, sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
tenha misericórdia de nós e que nós, o seu povo, não possamos se permitir que a rotina religiosa nos tire o prazer e o fervor de adorar o Senhor. Que nós nos apresentemos com alegria e com gratidão. Como diz Ezequiel 33:11, convertei-vos dos seus maus caminhos, ó casa de Israel. Louvado seja o teu nome, Deus amado, e pedimos pela tua graça e misericórdia que aplique em nossos corações a tua palavra e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo encontro. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém.